Existe uma violência silenciosa que você comete contra si mesma todos os dias. E o mais brutal é que você nem percebe. Você se encolhe, diminui o tom de voz quando sua ideia é boa demais, suaviza conquistas para que ninguém se sinta ameaçado, explica demais suas escolhas como se precisasse de autorização para existir. Por quê? Para não intimidar, para caber em espaços que nunca foram feitos para você ocupar inteira. Mas existe algo que ninguém te contou sobre isso, uma verdade que vai mudar completamente a forma como você habita o mundo. Encolher não é gentileza, é traição. Traição contra a mulher que você poderia ser se parasse de pedir permissão para respirar. Hoje vamos desmontar essa prisão invisível que você construiu com suas próprias mãos. E você vai aprender a ocupar seu espaço sem explicações, sem culpa, sem medo. Porque chegou a hora de você entender. O problema nunca foi você ser demais. O problema é você ter acreditado que precisava ser menos. Mulheres que transformam suas vidas não fazem isso isoladas. Elas criam círculos de força, ambientes onde a ação é natural, não exceção. Você acha que mulheres extraordinárias chegaram lá sozinhas? Não. Elas escolheram estar perto de quem também estava em movimento. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo. Pense na sua presença como uma árvore. Quando você se faz pequena, é como podar os galhos constantemente com medo de fazer sombra. Mas árvores existem para fazer sombra. Não é agressão, é natureza. E quando você poda demais, a árvore não fica delicada, ela fica doente. Os galhos crescem tortos buscando luz de forma desesperada. Sua presença é assim. Quando reprimida, não desaparece, apenas se deforma. E você sabe o que acontece quando você passa anos se deformando para caber? Você ensina ao mundo a te tratar como alguém que precisa pedir licença para existir. Cada vez que você minimiza uma vitória, você diz: "Não me levem a sério". Cada vez que você explica demais uma escolha, você diz: "Preciso de aprovação". Cada vez que você apaga um sorriso para não brilhar demais, você diz: "Minha luz incomoda". E o mundo? O mundo acredita. Porque nós ensinamos as pessoas como nos tratar. Diariamente, silenciosamente, com cada gesto de encolhimento. Mas existe uma diferença brutal entre humildade e autossabotagem. Humildade verdadeira é reconhecer limites sem anular sua presença. Autossabotagem é se fazer invisível para não incomodar. E você precisa entender de onde vem esse padrão. Existe uma voz interna que sussurra: se eu brilhar demais, vão me julgar, vão me atacar, vão me excluir. Esse medo tem raízes, experiências antigas, comparações, inseguranças cultivadas desde a infância, e ele se manifesta em comportamentos sutis que você nem percebe mais. Minimizar vitórias, avisar sobre planos antes de começar, explicar escolhas que não devem satisfação a ninguém. O problema é que quando você age assim repetidamente, sua realidade reflete isso de volta. Você passa a ser tratada como alguém que sempre precisa de permissão. E isso corrói autoestima, corrói impacto, corrói presença. E se eu te dissesse que existem atitudes práticas, testadas, diretas, que podem virar esse jogo? Não estou falando de autoajuda vazia. Estou falando de disciplina silenciosa, de estratégia, de lapidação interior. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria.
faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também, isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora, vamos mais fundo. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre ego e essência. O ego tende a virar palco, precisa de plateia para existir. A essência é a base silenciosa que sustenta tudo. Quando você vive para alimentar o ego, curtidas, elogios rápidos, validação instantânea, sua energia se dispersa. Você se torna refém da opinião alheia. Quando você nutre a essência, rotinas, disciplina, valores, seu poder cresce por dentro e não depende do aplauso de ninguém. Pense nisso como a diferença entre uma planta de plástico e uma árvore com raízes profundas. A planta de plástico parece bonita à distância, mas é oca, não resiste a nada. A árvore com raízes, ela cresce devagar, em silêncio, mas quando a tempestade vem, ela permanece. Sua presença precisa ser árvore, não plástico. E construir raízes exige algo que ninguém quer ouvir: disciplina. Disciplina não é rigidez para se castigar. Disciplina é fidelidade a si mesma. É levantar no horário que você definiu, terminar o que começou, honrar compromissos com sua própria agenda. Disciplina transforma intenção em identidade, e é aqui que começa a mudança real. Porque quando você cumpre acordos consigo mesma, você constrói respeito próprio. E respeito próprio é a fundação de uma presença que não precisa de validação externa. Imagine uma mulher que decide reservar 30 minutos por dia para estudar algo que ela quer dominar. Nos primeiros dias é difícil, a mente resiste, o corpo resiste, mas ela cumpre. 10 dias seguidos, e algo muda. A narrativa interna deixa de ser "eu não consigo" e passa a ser "eu sou alguém que cumpre". Essa mudança não acontece com discurso, acontece com frequência, e frequência constrói identidade. Agora, observe algo que poucas percebem. Quando você anuncia seus planos antes de agir, você está sabotando sua própria disciplina. Parece inofensivo, parece até motivador, mas existe um custo oculto. Quando você conta para todo mundo que vai começar um projeto, seu cérebro registra parcialmente como feito. A urgência some, a motivação evapora. E além disso, ao dividir antes de conquistar, você dá espaço para que a opinião dos outros pese sobre sua execução. Críticas prematuras, dúvidas alheias, descrença disfarçada de preocupação, tudo isso interfere na sua capacidade de agir. Existe uma sabedoria antiga que ensina: plante em silêncio. Faça como quem semeia numa terra fértil. Regue, cuide, trabalhe. E só quando o broto se mostrar, compartilhe. Isso não é sobre esconder, é sobre proteger. Proteger sua energia, proteger sua frequência, porque transformação real acontece longe dos holofotes. Pense em uma mulher que decide lançar um negócio. Antes, ela postava protótipos, pedia opinião, explicava cada passo. E o que acontecia? Dispersão, dúvida, paralisia. Então ela muda o roteiro, para de divulgar, começa a plantar em silêncio, estuda 3 horas por semana, valida produto com 3 clientes sem alarde, reserva lucro para reinvestir. 6 meses depois, ela lança, e vende mais do que todas as postagens de teste antes. O impacto não foi só financeiro, foi a mudança na postura dela. Ela passou a falar com mais autoridade, porque tinha evidência para sustentar a fala. Ela não precisava mais pedir permissão, ela já tinha feito. E é aqui que chegamos a um ponto crítico. Falar menos sobre você dá poder. Observação e escuta dão presença. Quando você explica demais, você dá pistas do seu pensamento, cria brechas para crítica e perde o elemento surpresa. Pense nisso. Mulheres que você admira, aquelas que têm presença magnética, elas não se justificam, elas respondem com perguntas ou com afirmações curtas.
Interessante. E o que você fez depois? Ou simplesmente um sorriso? Isso não é manipulação, é economia de energia. E economia de energia é estratégia. Porque quanto menos você entrega, mais as pessoas preenchem os espaços com suposições sobre você. E essas suposições, muitas vezes, trabalham a seu favor. O silêncio força um novo olhar. Você está cercada de pessoas que te diminuem? Existe um círculo invisível que determina sua frequência. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que se encolhem, você se encolhe. Não é falta de força de vontade, é biologia. Neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Existe uma sabedoria antiga que ensina: cerque-se de pessoas que te elevam, não que te estacionam. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a sair da estagnação. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link, você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar como você enxerga a disciplina. Agora vamos falar de algo que ninguém quer admitir. Pare de anunciar que está mudando. A frase "estou tentando" funciona como um alívio temporário, mas é um convite inconsciente para que outros não te levem a sério ainda. Estou tentando emagrecer. Estou tentando ser mais disciplinada. Estou tentando mudar de vida. O que acontece quando você diz isso? As pessoas te dão um tapinha nas costas, te parabenizam pela intenção e você sente um alívio falso, como se já tivesse feito algo. Mas não fez. E no fundo você sabe disso. Existe uma diferença brutal entre tentar e fazer. Tentar é intenção. Fazer é frequência. E frequência é o que transforma intenção em identidade. Substitua "estou tentando" por "eu estou fazendo". Ou melhor ainda, simplesmente haja, porque a transformação não precisa ser proclamada, ela precisa ser provada. Pense na metáfora clássica. Uma mulher quer emagrecer. Ela pode falar sobre dietas por meses, ou pode começar a trocar um alimento por vez, e aos poucos deixar o corpo e o espelho falarem. Resultados falam alto. Palavras, sem ação, se dispersam. E é aqui que a maioria das mulheres se perde. Elas querem validação antes do resultado, querem aplausos antes da vitória. Mas o mundo não funciona assim. O mundo respeita a evidência, e evidência só se constrói com ação silenciosa. Pausa aqui por um segundo. Você já passou por isso? Já anunciou que ia mudar e não mudou? Comenta sim ou não. Eu leio todos os comentários. Continue aqui comigo, o que vem agora é fundamental. Agora observe algo que poucas mulheres entendem. Estudar mais do que compartilhar amplia sua autoridade real. Hoje em dia há uma pressão incessante para mostrar processo, para colocar tudo nas redes como se cada passo tivesse que ser validado. Mas crescimento consistente muitas vezes exige estudo fundo, repertório que só se constrói em silêncio. Ler, fazer cursos, praticar, experimentar, sem postar cada tentativa. E quando você faz isso, algo muda. Quando você fala, fala com conteúdo. Quando age, gera provas. Sua presença deixa de ser superficial e passa a ser sólida. Pense em uma fortaleza. Você não constrói uma fortaleza anunciando cada tijolo que vai colocar. Você constrói em silêncio, com planejamento, com disciplina. E quando está pronta, ela fala por si. Sua vida é assim. Sua autoridade é assim. Ela se constrói longe dos holofotes. E quando está pronta, ninguém precisa perguntar se você é capaz, porque você já provou. Agora, vamos falar de limites. Porque encolher também é sobre não saber dizer não. Limite não é ataque. Limite é comunicação clara sobre o que você aceita e o que não aceita. Pessoas que se fazem pequenas frequentemente têm dificuldade em impor limites. E isso tem um custo.
Você aceita situações que te drenam, você tolera comentários que te diminuem, você permite invasões que te desgastam. E tudo isso porque você tem medo de ser vista como difícil. Mas existe algo que você precisa entender. Ensinar os outros a te tratar é um ato diário, e isso acontece através de respostas curtas, consequências consistentes e retomada do cuidado consigo. Se alguém faz comentários que te diminuem, você não precisa responder com raiva. Você pode responder com firmeza. Isso não me ajuda. Prefiro não comentar sobre isso agora. Ou, simplesmente, silêncio. Silêncio também é resposta, e muitas vezes é a resposta mais poderosa, porque força a outra pessoa a se confrontar com o que acabou de dizer, sem dar a ela o alívio de uma reação emocional sua. Pense nisso como economia de energia emocional. Você não precisa gastar sua energia explicando por que algo te incomodou. Você estabelece o limite e segue. E se a pessoa insiste? Consequência: distância, redução de convívio, encerramento de conversa. Limite sem consequência é apenas sugestão, e sugestões não são respeitadas. Agora vamos falar de algo que corrói presença sem você perceber: sua energia digital. Redes sociais e grupos são espaços onde o ego se distrai e o impulso de se justificar aumenta. Você posta algo, alguém critica, você sente a necessidade de responder, de explicar, de defender. E ali você perde frequência. Porque cada vez que você se justifica, você dá poder ao julgamento alheio. Reduza a exposição. Não responda a tudo. Escolha quando postar. Filtre conversas que drenam você. Lembre-se, quem te respeita sem que você implore, te respeita mais. Se uma rede te faz duvidar, tire um tempo de detox digital e observe como sua cabeça fica mais clara, como sua energia volta para você. Porque energia não renovada é energia desperdiçada. E você tem coisas mais importantes para fazer do que se justificar para desconhecidos. Agora vamos falar do silêncio estratégico. Silêncio não é vazio, é armadura. Em muitos momentos, o silêncio é o que permite que as pessoas se confrontem com suas próprias suposições sobre você. Quando você não explica, elas assumem. E é justamente essa falta de explicação que força um novo olhar. Pratique estar confortável no silêncio, em reuniões, em conversas difíceis, no próprio processo criativo. Isso não significa ser distante, significa ser completa. Completa o suficiente para não precisar preencher cada segundo com palavras. Pense em uma mulher em uma reunião. Alguém faz uma pergunta provocativa. Em vez de responder imediatamente, ela espera 3 segundos. 5 segundos. E quando responde, responde com clareza, sem pressa. O que acontece ali? A sala inteira presta atenção, porque silêncio traz peso, e peso traz respeito. Agora observe algo brutal. Você pode estar pensando, mas e se eu calar e perder oportunidades? E se não contar, ninguém vai me ajudar? Ajuda vem para quem é clara, e clareza vem de ação. Há momentos em que pedir apoio é necessário, e eu não estou defendendo isolamento, estou defendendo estratégia. Peça quando for preciso, mas não use o pedido como forma de validar sua existência. Mostre que você é capaz de se comprometer consigo, e os outros responderão com mais respeito. Porque respeito não é conquistado com explicações, é conquistado com evidência. Agora vamos falar do custo emocional. Porque crescer dói. Você vai experimentar resistência externa e interna. Pessoas próximas podem se sentir ameaçadas pela sua mudança e reagir com críticas ou distanciamento. Antecipe isso e mantenha sua rede de apoio escolhida com cuidado. Tenha pelo menos 1 ou 2 pessoas que te veem de verdade, um amigo, um colega, um mentor, com quem você pode dividir o processo quando precisar,
sem julgamento, sem competição, apenas apoio real. Porque transformação não acontece isolada, mas também não acontece em ambientes tóxicos. Escolha seu círculo como quem escolhe o solo onde vai plantar, porque o solo determina o crescimento, e você merece solo fértil. Agora vamos falar de linguagem e atitude social. Quando alguém tenta diminuir você, não caia na armadilha de provar-se. Resposta curta, olhar firme, seguir em frente. Se o ataque for contínuo, transforme em limite. Não aceito esse tom. Se você teme retaliação no trabalho, transforme sua estratégia. Documente suas entregas, mantenha registro de conversas importantes, construa alianças com colegas que observam seu trabalho. Profissionalmente, resultados medidos silenciosamente falam mais alto do que reclamações públicas. E nunca subestime o poder de uma reputação construída com consistência, porque reputação não se constrói com palavras, se constrói com frequência, com disciplina, com presença que não pede licença. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Continue aqui comigo, o que vem agora é prático. Agora vamos para os exercícios, porque teoria sem prática é apenas entretenimento, e você não está aqui para ser entretida, você está aqui para transformar. Pegue um papel e uma caneta. Sério, pause o vídeo se precisar, porque é isso que vai gerar a verdadeira transformação em você. Não é só assistir, é fazer. Exercício 1. Mapeamento de encolhimento. Durante os próximos 7 dias, observe cada momento em que você se faz pequena. Não julgue, apenas observe e anote. Situação específica, o que você fez, como se sentiu depois. Por exemplo, reunião de trabalho, suavizei minha ideia quando o chefe olhou com desaprovação, me senti invisível. Jantar com amigos, minimizei minha conquista quando alguém perguntou, me senti falsa. No final dos 7 dias, você terá um mapa claro dos seus padrões de autossabotagem. E só quando você vê o padrão, você pode quebrar o padrão. Exercício 2. Disciplina de 21 dias. Escolha um compromisso simples, micro-rotina. Pode ser caminhar 15 minutos, pode ser escrever 200 palavras, pode ser meditar 5 minutos. Algo que você consegue fazer todos os dias, sem desculpas. E marque no calendário cada dia que cumprir. Veja como seu próprio olhar sobre você muda, porque cada marca no calendário é uma prova de que você é alguém que cumpre. E essa prova reconstrói respeito próprio. Exercício 3. Silêncio estratégico nos planos. Escolha um objetivo para as próximas 8 semanas. Pode ser um projeto, pode ser uma mudança de hábito, pode ser um estudo. E não conte a ninguém até ter feito 3 pequenas vitórias mensuráveis sobre ele. Registre essas vitórias num caderno só seu. E observe como a energia muda quando você planta em silêncio. Exercício 4. Economia de fala. Nas próximas conversas sociais, tente ouvir 70% do tempo e falar 30%. Faça anotações mentais sobre o que as pessoas realmente valorizam em você. Muitas vezes descobrimos nossa força através do olhar dos outros, mas sem precisar mendigar aprovação, apenas observando. Exercício 5. Frases de limite. Identifique 3 situações em que você sempre se cala e escreva uma frase de limite para cada uma. Por exemplo, isso não me ajuda. Prefiro não comentar sobre isso agora. Não aceito esse tom. Treine mentalmente como você diria isso, calmamente, firmemente. E quando a situação aparecer de novo, você já estará preparada. Exercício 6. Detox digital de 7 dias. Faça uma limpeza rápida nas notificações. Defina horários limitados para checar redes. E observe como sua cabeça fica mais clara, como sua energia volta para você, como você para de viver em função da validação alheia. Exercício 7. Círculo de apoio. Identifique hoje quem são suas 2 pessoas de apoio, aquelas que te veem de verdade, sem julgamento,
e combine com elas um encontro em que você possa falar sem ser julgada. Não para reclamar, mas para compartilhar o processo. Porque transformação acontece melhor quando você tem testemunhas escolhidas. Exercício 8. Reprogramação diária. Repita comigo agora. Eu ocupo meu espaço inteiro sem pedir permissão. Diga em voz alta. Escreva isso no espelho do banheiro. Repita todos os dias ao acordar. Essa frase vai reprogramar sua presença. Porque palavras repetidas com intenção se tornam crença, e crença se torna ação, e ação se torna identidade. Agora, pense em algo que você vem anunciando ou tentando há muito tempo. Aquilo que você está cansada de explicar para todo mundo. Pode ser um projeto, uma mudança de hábito, uma conversa difícil. Anote em 3 linhas o que seria a primeira pequena ação concreta que prova que você está agindo. Não é um plano perfeito, é um passo que você pode dar ainda hoje. Anotou? Ótimo! Esse microgesto é mais poderoso do que qualquer justificativa pública, porque a ação silenciosa constrói fortaleza interior. E fortaleza interior é o que te permite ocupar espaço sem medo. Agora você sabe que encolher não é gentileza, é traição. Você sabe que disciplina constrói identidade. Você sabe que silêncio estratégico traz presença. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos, vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore, porque cada vídeo aqui no Mulher Fortaleza foi feito para te tirar da prisão invisível que você construiu e te colocar no lugar que sempre foi seu. A escolha sempre foi sua.